Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês mais uma teoria miraculosa aqui pro canal e talvez a teoria mais louca que eu já trouxe, que surra a teoria do Adrian ser monstro, que é bem interessante, eu já queria trazer há meses, desde a introdução da Zoe, só que eu queria escrever algo bem legal, teórico e que fizesse sentido, que é justamente isso que vocês viram no título. Zoe Lee é a irmã perdida do Adrian e filha do Gabriel Agreste. Você já deve imaginar que o nível de surto coletivo dessa teoria é o mesmo da teoria do Adrian ser um monstro, que assustadoramente fica cada dia mais forte. E eu vou tentar ser o mais direto possível para vocês com o que eu pensei em escrever, porque tem muitas possibilidades adjacentes dessa teoria. Então, o que for de fato um fato incontestável e tal, eu deixo bem claro, e o resto vai ser suposição. Zoe Lee, não Zoe Bourgeois, surgiu agora na quarta temporada em esmagadora como a meia-irmã da Chloe, que morou esse tempo todo em Nova York, decidindo morar em Paris, onde sua mãe está morando agora, Audrey Bourgeois, bem como sua meia-irmã Chloe e seu padrasto André Bourgeois, também não tendo uma boa relação com a Audrey, como a Chloe não tinha inicialmente. O primeiro fato para essa teoria é que Chloe e Zoe têm idades muito próximas. Zoe é só um pouco mais velha ou um pouco mais nova que ela. A maioria aposta para um pouco mais nova. Só que, independente de ser mais nova ou mais velha uma que a outra, o fato é que Audrey traiu o André. Em Caça-Amores, final da terceira temporada, eles comemoram 20 anos de casamento, por incrível que pareça. E para que Zoe não fosse fruto de uma traição por parte da Audrey, ela teria que ter pelo menos 20 anos. Não tem pra onde correr aqui. Audrey realmente traiu o André, seja com o Sr. Lee ou com qualquer outro homem. E se Audrey teve a Zoe traindo o André, que é um homem muito bom pra ela, com certeza ela não tem escrúpulos pra mais um monte de coisa. Antes de se tornar o prefeito de Paris, André contou que seu sonho era ser diretor de cinema, se gabando o tempo todo de ter dirigido o filme Solitude. Filme esse que era protagonizado por Emily Agreste, que tendo o sobrenome Agreste no filme ao invés de Grant Vanille, já estava casada com Gabriel e os casais André, Audrey e Gabriel Emily já tinham uma relação de amizade. Na verdade, Gabriel e Audrey têm uma relação pessoal e profissional há décadas, porque a própria rainha da moda, nesse episódio, falou que foi ela quem descobriu Gabriel como artista, e nisso ele se tornou o ícone da moda rico e famoso que ele é hoje. Não é à toa como ele sabia exatamente como manipular a rainha para acomatizá-la, se desculpas dando um beijinho em sua mão, e mais recentemente no episódio Gabriel Agreste, enquanto ela zoava ele estar fazendo o trabalho de empregado, em que o André não tá com a melhor cara do mundo aqui. E Audrey era louca pelo trabalho do Gabriel antigamente, no mesmo nível que ela ficou pelo da Marinette, querendo transformá-la no próximo grande nome do mercado. E todo mundo sabe que Gabriel Agreste não é um homem que pede desculpas a qualquer pessoa. E se vocês gostam dessas ceninhas de Gabriel e Audrey, nossa, vocês têm que ver o Instagram que é @Clogami, que ela é a maior shipper desse casal e posta várias tirinhas muito engraçadas dele. Algumas com um teor mais adulto e sendo mais específicas. Anyway, e se o verdadeiro pai da Zoe não foi esse tal de Sr. Lee, mas sim Gabriel Agreste, que há aproximadamente 15 anos atrás teve um caso com Audrey Bourgeois, ainda que os dois já fossem casados, e essa escapada de amor acabou gerando a Zoe, que tem um ótimo senso de moda que teria sido herdado dos seus dois pais, que são especialistas nessa área. Calma, gente. Antes de vocês saírem para comentar os furos dessa teoria, deixa eu terminar. De começo, genética não seria um problema para eles, porque Audrey é uma mulher branca, loira e do olho azul, e Gabriel é um homem branco, loiro, por mais que seu cabelo esteja bem mais cinza por estar chegando na melhor idade, e de olho azul. Literalmente, um filho deles teria que ter as características físicas da Zoe. É bem peculiar que, ok, Gabriel foi e engravidou a Audrey da Zoe, passou 9 meses de gestação, e nesse tempo ela já ia frequentemente para os Estados Unidos, porque a sede da revista é lá. E mesmo fazendo isso ela não sendo uma boa mãe, na verdade a pior mãe que eu já vi, não quis abortar a Zoe nem nos Estados Unidos, em que é permitido abortar a gravidez prévia em qualquer estado, e nem na França, em que se pode abortar por escolha da mulher em até 3 meses de gravidez. Coisa que claramente a Audrey faria. Não se sabe se é porque ela realmente queria ter outra filha, ou se André insistiu que ela não abortasse por não concordar com isso, ainda que soubesse que foi traído. Se é que ele sabia, né? Porque essa informação pode ter chegado muito depois pra ele, ficou achando que Zoe era sua filha de sangue mesmo. Só que, nesse ponto, já entramos em uma área da teoria que tem muitas possibilidades de campo aberto. Então, essa parte encerra por aqui. Gabriel, casado há anos com a sua amada Emily, e sabendo que Audrey tinha completas condições financeiras de cuidar da menina sozinha, nunca assumiu a filha e possivelmente André nunca soube que ele é o pai da Zoe. Porque até hoje, na quarta temporada, Gabriel e André se chamam de velhos amigos.
Só que Audrey só veio morar permanentemente em Nova York, ainda que permanecesse casada com o André, alguns anos depois. Porque Chloe tem uma memória bastante viva do seu trauma quando sua mãe foi embora da sua vida e ela teve que ser criada apenas pelo seu pai. E para lembrar disso, ela teria que ter por volta dos 4 anos, pelo menos. E a essa altura, Zoe já era nascida, seja ela mais nova ou mais velha. Provavelmente mais nova. Chloe não sabia que tinha uma irmã, por mais que as duas tenham idades muito parecidas e Audrey ainda morasse em Paris nessa época. E uma boa resposta para isso é que, quando crianças, Zoe e Chloe eram muito parecidas. Tão parecidas que toda e qualquer memória rasa que elas teriam uma da outra nessa idade, pensariam que estavam brincando sozinhas ou de frente a um espelho. E, estranhamente, nesse momento da memória da Chloe, em que apenas em uma imagem ela não tá com a sua roupa listrada, que era a sua roupa padrão de criança, tá com uma roupinha rosa, que poderia ser ela lembrando da Zoe dormindo com o Sr. Pelúcia. Todo funcionário teria sido proibido de mencionar a Zoe para Chloe no futuro, e o André também não faria isso por várias razões. Talvez não gostasse dela no começo porque sabia que era filha da Audrey com outro, coisa que teria influenciado ele. E atualmente estaria querendo se redimir com ela porque não tem culpa de nada. É uma pessoa muito boa e, ironicamente, muito parecida com ele. Algo engraçado a essa relação de coisa de traição é que no baile de máscaras de Gabriel Agreste, vemos Audrey dançando com um homem alto, aleatório, e André com a mãe da Kyoko, Tomoe Tsurugi. Não que isso signifique a fragilidade do relacionamento deles. Em bailes assim, é comum que as pessoas troquem de pares por um tempo para dançar. Contudo, é irônico que essas duas sejam as pessoas que estavam reagindo a quando o Templo dos Guardiões retornou ao Tibete no fim do episódio faminto. Como se tivessem qualquer coisa a ver com isso, e consequentemente, aos Miraculous e ao Gabriel. Zoe é a única personagem nova que já chegou e entrou pro grupo da Marinette com destaque, e esse destaque foi continuando. Não porque ela tá lá pra ajudar a Chloe com a sua evolução de personagem, e sim pra ela traçar a sua própria história, coisa que nunca aconteceu com nenhum personagem que não fosse dar algum problema no futuro, tipo como a Layla ou o Felix. Uma história por trás da vida dela que viria à tona depois seria uma ótima explicação para esse destaque, incluindo a possibilidade de que não exista nenhum Sr. Lee, e sim que o pai dela, na verdade, é Gabriel Agreste. Agora eu vou poupar uns 150 comentários de hate respondendo essa pergunta. Ai, como é que o Gabriel ia trair a Emily sendo que ele é surtado de paixão por ela? De fato, é uma ótima pergunta. Ele não parece ser do tipo de pessoa que faria isso, mas não significa que ele sempre foi assim. Tipo em Miraculous Shanghai, que descobrimos que antes mesmo da Emily ficar mal ou do Adrian nascer, ele já buscava formas de poder para se fortalecer. E agora entra uma parte da teoria que pode casar com a possibilidade do Adrian ser um sentimonstro. Gabriel Agreste teria se tentado atrair a Emily porque ele queria muito ter um filho ou uma filha para ser seu herdeiro e rosto do império da marca Gabriel Agreste que ele construiu com tanto esforço. Uma responsabilidade que sabemos que ele atualmente joga toda pro Adrian, só que Emily não seria capaz de dar esse filho para ele. Ou porque ela teria alguma condição como útero hostil que torna quase impossível da mulher engravidar, ou ela de fato seria infértil e totalmente possível de ter um filho do seu DNA com o do seu marido. Todo mundo sabe que Gabriel é extremamente egocêntrico, e esse teria sido um grande problema da relação deles que foi pesando cada vez mais com o tempo, e para isso temos duas possibilidades que divergem de certa forma. Uma que envolve o Adrian ser sentimonstro, e outra que não tem a ver com isso para os haters dessa teoria. A primeira é que ela realmente era muito difícil de engravidar, e por isso ele cedeu à tentação de tentar ter um filho dele com a sua velha amiga Audrey Bourgeois. Porém, logo depois de engravidá-la, Emily também apareceria grávida do tão aguardado filho deles que tanto queriam. Algo que faria Gabriel ter uma crise de consciência monstruosa por trair a mulher da sua vida por algo tão banal quanto querer um herdeiro do seu sangue, se recusando a assumir a Zoe e proibindo que Audrey contasse qualquer coisa disso para Emily um dia. Ela poderia fazer o que quisesse com a filha, contanto que não o envolvesse. Já outra possibilidade é que Emily era realmente infértil, não havia possibilidade nenhuma dela engravidar, e por isso Gabriel acabou atraindo com a Audrey. Só que aqui a Emily descobriu e ficou completamente transtornada e arrasada que seu marido dos sonhos, o homem da sua vida, atraiu pela sua incapacidade de poder lhe dar um filho, e por isso usou o Miraculous do pavão que eles já tinham encontrado e usou o poder máximo dele mesmo estando rachado e sendo perigoso usar, para literalmente criar o filho perfeito para eles, Adrian. Filho esse baseado no bebê Felix, que já era nascido na época, e ela basicamente o usou de cópia, explicando por que eles são tão parecidos e parecem gêmeos, e nisso foi sofrendo os efeitos de um Miraculous quebrado e tudo mais, até vários anos depois morrer. Ah, e como a Emily era infértil, sendo que a Amélie, a sua gêmea idêntica, era fértil e teve o Félix.
Admito que para responder essa eu tive que consultar uns 3 amigos meus que cursam medicina. E isso não impediria nada que Amélie fosse fértil e Emily infértil, porque no útero, sendo elas gêmeas idênticas, ambas realmente nasceram férteis. Só que apenas Emily teria desenvolvido a infertilidade ao longo da vida, porque tem muitas coisas que podem causar infertilidade numa mulher, como endometriose, útero hostil e mais um turbilhão de coisas. Vendo esse ato que Emily cometeu contra a própria vida só para lhe dar um filho, ele teria se arrependido ainda mais por tê-la traído, prometeu que jamais faria nada do tipo e esqueceu o desejo de ter um herdeiro do seu sangue e tal. Por isso não daria a mínima pra Zoe e valorizaria o Adrian. Só que, depois que Emily morreu ou entrou em coma de vez por causa do Miraculous do Pavão, Gabrielle, mesmo amando muito o Adrian, teria desenvolvido um sentimento de raiva por ele, porque ele é a causa viva da morte da sua mãe, assim como teria desenvolvido uma raiva profunda de si mesmo porque foi a sua traição que no fim das contas resultou na morte da Emily. É muita loucura, mas é uma loucura que vocês tinham que admitir que faz sentido. E essa bomba viria à tona, sei lá, em qualquer momento, na 5ª temporada, por exemplo, que Zoe Lee, ou Zoe Agreste, é a meia-irmã do Adrian e filha de Gabriel Agreste. Coisa que o Gabriel poderia nem saber, porque a Audrey podia ter feito isso de botar o sobrenome Lee dela e fingir que o Sr. Lee é seu pai, para que não afetasse a sua relação com o Gabriel, porque ela realmente gosta muito dele. E por esse vídeo é isso, galera. Não sei se suas mentes explodiram com essa teoria aqui. Foi muito peculiar, mas é uma guinada muito boa que poderia acontecer na série. E ainda por cima, sem ser com o protagonista, como seria o caso de Adrian sempre ter sido um sentimonstro. Deixa o seu like, compartilha a teoria com os amigos Miraculous, se inscreve no canal se é a sua primeira vez aqui. Aqui tem o último vídeo que eu acho que é da notícia do Miraculous Rio e do episódio Risco. Comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.